A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, bom dia a todos, né? Hoje mais uma semana iniciando, segunda-feira. Estamos aí para fazer a nossa leitura da lição de número 12. Estamos chegando no final dessa revista. O Filho e o Espírito Santo, né? E o tema dessa manhã é: a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. O texto está lá em Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 35. Diz assim: respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado de Deus. Queridos irmãos, Deus, ao criar todas as coisas, né, tudo que existe, ele organizou o mundo de tal forma que as coisas naturais ocorressem sem intervenção, como o nascer do sol, as 4 estações, as chuvas, o nascimento da vida, né? Mesmo que a concepção de uma criança é um ato que ele ordenou para que as leis da natureza e a vida seguissem seu curso, há porém um relato na Bíblia que ele é um relato que vai nos mostrar ali uma ação sobrenatural, né, do Senhor, né, no nascimento de uma criança. Entre o ano 740 a 701 a.C., um profeta chamado Isaías foi usado por Deus a fim de anunciar ao povo judeu que enviaria o Messias para resgatar o seu povo, né? E dentre esses diversos sinais que foram anunciados nesse plano de Deus, ele disse que daria um sinal, né? Que daria um sinal a palavra que ele estava profetizando ali, né? Que Deus daria um sinal. E nós vemos que a palavra sinal ali na cultura judaica, ela carrega um sentido de marcar definitivamente de um acontecimento, que aponta para uma advertência ou um aviso. E esse sinal que Isaías diz, que o Senhor enviaria, era exatamente uma virgem ficaria grávida, né? Ficaria grávida. E, biologicamente, era impossível, né, que uma mulher engravidasse sem que acontecesse um intercurso ali entre as células masculinas e as femininas. Tem que ter um intercurso sexual ali entre esses dois seres humanos de sexo oposto para poder haver uma gravidez, haver um encontro das células masculinas com o embrião ali, melhor, a célula masculina com as femininas, para poder ali interagir e formar ali, passar a existir um embrião que crescesse ali dentro e se transformasse em um bebê. Todo esse processo, ele levava um tempo, né? E esse tempo, queridos irmãos, era um tempo para que a mãe fosse se adaptando com essa possibilidade de ser mãe e de ter mudança na sua vida. E nós vamos ver ali que a concepção de Jesus como uma obra sobrenatural do Espírito, né, baseada lá nesse versículo no qual nós lemos, né, ali o anjo vai anunciar a Maria que o Espírito Santo viria sobre ela com poder do Altíssimo e envolveria, indicando que o nascimento de Cristo não seria um resultado de um processo natural, mas de uma intervenção direta de Deus. A encarnação do Filho de Deus ali vai revelar um agir soberano do Espírito, né? Inaugurando ali na história humana
o cumprimento ali do plano redentor preparado desde a eternidade, né? E nós podemos observar, dentro dessa ideia, teologicamente, essa concepção milagrosa de preservar as duas verdades fundamentais da fé cristã, né? A plena divindade e a verdadeira humanidade de Jesus, né? Ele nasce como homem, mas a sua origem procede da vontade não procede ali da vontade humana, mas procede ali diretamente do agir do Espírito Santo, né? E assim que ele viria ao mundo, e seria ali chamado Filho de Deus, santo separado, para cumprir a missão da salvação, né? O milagre da concepção virginal demonstra que a redenção não nasce de um esforço humano, mas vai nascer de uma iniciativa grandiosa, graciosa de Deus, né? Além disso, o texto vai nos mostrar que o Espírito Santo está diretamente envolvido no início da obra da salvação, e no mesmo Espírito que gerou milagrosamente a vida no ventre de Maria, é aquele que continuou operando e transformando a vida espiritual e os novos começos da vida daqueles que creem, né? O nascimento de Cristo, queridos irmãos, é uma marca do início da nova realidade que Deus entra na história humana para restaurar, né? Para restaurar aquilo que o pecado havia corrompido, né? Queridos irmãos, se Deus realizou tão grande obra, realizou algo tão extraordinário no ventre de Maria, Ele também pode realizar coisas sobrenaturais em nossas vidas. Só depende de nós confiarmos no agir do Espírito Santo, aprendendo que aquilo que é impossível para os homens torna-se possível para as mãos de Deus em nossas vidas. Queridos, que todos tenham uma boa semana, uma boa segunda-feira, um bom dia de trabalho a todos, né? Que seja uma semana abençoada, cheia da graça, cheia do poder de Deus, né? Que todos tenham um bom dia na paz do Senhor.